nome da pregação de hoje é O que fazer em tempos difíceis. Lucas capítulo 22, verso 35. E perguntou-lhes: Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Lembra naquele momento em que Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho em várias cidades? Jesus falou para os discípulos não levarem nada. Nada. Por quê? Deus iria prover o recurso para eles. De maneira miraculosa, eles iriam ter os recursos para pregar o evangelho. Naquele momento, essa foi a direção que Jesus deu para eles. Mas agora o cenário é alterado. Jesus diz: olha, agora vocês vão levar a bolsa. Agora os tempos são outros. Verso 36. Disse-lhes então: mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. A ideia é: estejam precavidos, porque os tempos serão difíceis. Eu mesmo serei morto e vocês serão perseguidos. Portanto, estejam preparados. E foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Verso 38. Eles disseram: Senhor, temos aqui duas espadas. Ele lhes respondeu: é o bastante. Verso 39. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, que era a cruz. Todavia, não era apenas a cruz, não é? Era a ira de Deus que seria descarregada sobre Jesus ali na cruz. E naquele momento, ele estaria abandonado. Lembra que na cruz ele disse isso? Pai, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele carregou o pecado da humanidade naquele momento. Então é esse cálice que ele está pedindo. Senhor, me livra dele, de beber a tua ira. Verso 43. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. Disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus está se aproximando do dia mais difícil da vida dele. Jesus está se aproximando daquele dia pelo qual ele foi preparado toda a sua caminhada. Jesus já havia profetizado que os dias seriam difíceis para o seu povo. Ele já havia dito antes que ele estaria enviando os seus discípulos para o meio dos lobos. Jesus já havia dito que os próprios familiares iriam perseguir os discípulos a ponto de os próprios pais entregarem seus filhos cristãos para o governo, para que o Estado romano matasse aqueles cristãos. Jesus também já havia advertido seus discípulos de que eles seriam odiados por todos os lados. Por todos os lados. Tácito, um historiador romano, confirma tudo o que Jesus disse. Em seu livro Os Anais, ele fez uma descrição daquilo que os discípulos enfrentaram. Além de matá-los, Nero fê-los servir de diversão para o público. Vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados e outros acendeu-lhe fogo ao cair da noite para que a iluminassem, para iluminar Roma. Nero tripudiou dos cristãos. Não apenas os matou, mas os humilhou. Colocou seus corpos em chamas no meio da cidade, para iluminar a cidade, para que todos vissem. Obviamente, para humilhar os cristãos. Obviamente, a gente fala hoje em terrorismo. O que é o terrorismo? A ideia, você lembra lá do Bin Laden, explodindo coisas. A ideia do terrorismo não é apenas matar, é provocar horror. Justamente para intimidar, para que as pessoas tenham medo. A palavra é nova, mas sempre existiu. Era isso que Nero estava fazendo. Não apenas matando as pessoas, mas torturando-as das maneiras mais cruéis possíveis, para que os cristãos ficassem completamente apavorados. É isso que Tácito, um historiador romano, disse
em relação a tudo aquilo que os cristãos enfrentaram. Hoje, apesar da tecnologia, os dias continuam difíceis para nós cristãos. O mundo não mudou. As igrejas que se veem confortáveis com este mundo é porque elas não são cristãs de verdade. O mundo não se converteu, meus queridos irmãos. Não, hoje nós não vivemos perseguição. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Os homens continuam ímpios e odeiam a fé cristã. Então, como vocês me dizem? Não, pastor, os tempos são bons. Mentira. É mentira. Ouse falar verdades bíblicas óbvias e você será perseguido. Ontem mesmo eu lia um livro do John MacArthur em que ele fala que ele foi pregar em uma universidade e ele falou de Jesus Cristo e da maneira correta, pregou sobre Jesus Cristo, que ele é a única verdade. Ameaçaram-no de morte. Enviaram mensagens para eles dizendo que iriam matá-lo. Nada mudou. Nada mudou. Quando você decide se posicionar pelas verdades bíblicas, os próprios cristãos serão os primeiros a pegarem armas para tentar nos matar, nos perseguirem, nos processarem. Jesus disse que isso ia acontecer. Ele disse isso. Vocês serão odiados por todos, vão levar vocês aos tribunais. Mas sabe que a gente ouve de alguns pastores, dos mais renomados? Não. Pastores que são processados é porque não têm sabedoria ao lidar com as coisas. Estou te falando. Dos mais renomados, eles dizem isso. Eles dizem isso. O que Jesus está dizendo cumpriu-se e continua a se cumprir. Continua a se cumprir. Um dia eu estava numa conferência, tudo errado, a mulher pregando lá. A roupa da mulher, gente, não tinha como reparar. Eu estava pregando, eu tinha que olhar lá. Falei, olha o nível dos crentes. Ouse falar sobre vestimenta, sobre filhos, sobre trabalho, na perspectiva cristã. Eles querem te matar. Os próprios crentes são os primeiros a tentar matar você. Não por acaso um dos processos foi movido por quem? Contra mim. Psicólogos que se inspiraram em um pastor. Quem perseguiram os discípulos? Quem perseguiu os discípulos em primeiro lugar? Foram os próprios judeus que se diziam, eram os cristãos da época. Era o povo de Deus da época. Foram os próprios judeus. Jesus está dizendo para seu povo, as coisas vão ficar difíceis, estejam prontos para isso. Estejam preparados para isso. Sejam fortes para enfrentar os tempos difíceis. Como que nós vencemos os tempos difíceis? Em relação às perseguições, e o foco aqui é principalmente isso. Não é em relação à dificuldade da vida, que faz parte também, do tipo, o luto que você enfrenta, e isso faz parte da vida. Você vai poder aplicar o que eu estou falando aqui também em relação a esses temas. A dificuldade financeira e todas as demandas da existência. Isso também, você pode usar os princípios que eu vou ensinar aqui para isso, para lutar contra isso. Mas o texto, em específico, está falando que as coisas vão ficar difíceis porque eles serão perseguidos. Porque o povo de Deus vai ser sempre odiado e sempre foi. E como que nós podemos lidar com esse mundo hostil? Primeiro, nos lembrando que Deus proveu o que precisamos para cumprir a sua vontade. Jesus diz, lembra quando eu enviei vocês? Sem nada, faltou alguma coisa? Os discípulos retrucaram, nada, nada faltou. Pois bem, eu tenho suprido vocês, eu tenho cuidado de vocês. As coisas vão ficar difíceis, mas eu vou guardar vocês. Eu vou proteger vocês. A minha mão vai estar sobre vocês. O meu cuidado vai estar sobre vocês. Vocês não vão cair antes da hora. Porque nenhum pardal morre sem o meu consentimento. Eu vou suprir vocês. Não apenas com o pão, mas com a minha proteção. Eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês do dia mau. E o dia que vocês tombarem será porque eu determinei. Não porque os romanos determinaram. Quando vocês morrerem lá no Coliseu, foi porque eu determinei. Porque o dia de vocês chegou. Vocês não têm que ficar com medo de nada e nem de ninguém. Vocês não devem temer aos homens. Lembra quando Jesus disse isso? Não temam aos homens que podem apenas tirar o corpo, matar o seu corpo. Temam aquele que pode aniquilar a alma, enviando-a para o inferno. Essa é a perspectiva cristã.
A perspectiva cristã não é de homens frouxos. A perspectiva cristã não é de pessoas que ficam pedindo desculpa por falar a verdade. Nós não temos que pedir desculpa por falar a verdade. Nós não temos que ficar dizendo, não era bem isso, não queria te ofender. Eu não tenho nenhum desejo, espero não ter nenhum desejo de ofender as pessoas de propósito. Mas é óbvio que muitas vão ficar ofendidas, como o John MacArthur conta. Pregando lá numa faculdade, queriam matá-lo, ameaçaram-no de morte. Mas ao mesmo tempo ele disse, pessoas se converteram ali. É isso que vai acontecer. Quando nós somos cristãos mornos, como a maioria, o mundo aplaude. O mundo diz, ei, que lindo, você não é tão radical. Você não é tão radical. Você tem entendimento das coisas. Você é alguém iluminado. Você não é alguém retrógrado, como aqueles cristãos fanáticos, puritanos, fariseus. O mundo vai dizer isso para você. Mas esse mundo não vai se converter. Foi isso que aconteceu lá na Europa. Quando a igreja começou a mudar o discurso, por exemplo, dizendo, não, Deus ama a todos, o homossexualismo não é errado. O mundo disse, lindo. O Luciano Huck de lá falou, lindo. A Rede Globo de lá falou, isso é o espírito cristão. É dose isso, não? Quando é a Rede Globo que diz pra gente qual que é o espírito cristão. Quando eles é que sabem, esse sim é um bom pastor. Aqui sim. O mundo aplaudiu a igreja na Europa. O mundo disse, lindo. Quase não existe igreja na Europa mais. Elas morreram. Nós somos fortes quando somos perseguidos. Por quê? Porque quando somos perseguidos significa dizer que estamos pregando a mensagem em sua essência. E aí, uma parte do mundo enche de ódio e a outra se converte. Mas quando somos cristãos morninhos, o mundo não nos odeia. Mas ninguém se converte também. Onde há conversão, há perseguição. Lembra do que John Wesley dizia? Diz que ele chegou em uma cidade, ele pregava em todos os lugares, chegou em uma cidade e ninguém o perseguia. Ele começou a orar. Senhor, o que aconteceu? O Senhor não está mais comigo? O Senhor não está mais comigo? E aí ele recebeu uma pedrada na cabeça. Obrigado, Senhor, porque eu vejo o teu favor sendo renovado sobre mim. Esse é o normal. Seremos difamados. Pessoas vão mentir sobre nós sistematicamente. Sobre mim e sobre você. E às vezes pessoas até que daqui mesmo. Até entre nós. Porque Jesus falou que iam fazer isso com os discípulos. O historiador Justo Gonzalez diz que exatamente isso aconteceu. Boa parte das perseguições contra os cristãos eram baseadas em mentiras. Por exemplo, o Justo Gonzalez diz que diziam que os cristãos praticavam orgias, porque eles celebravam o culto como a festa do amor. E aí, os romanos falavam, eles praticam orgias. É engraçado isso, o romano falando isso. Aquele povo todo pervertido. Diziam que eles eram pedófilos. Por quê? Porque eles comiam o sangue do menino Jesus. Eles bebiam o sangue do menino Jesus, eles comiam a carne do menino Jesus. E mais outros absurdos. Mentiras completas. Boa parte, então, das perseguições se davam através de mentiras. Como, por exemplo, também ao longo da Idade Média, em que a Igreja Católica perseguiu muitos, falando que eles eram bruxas. Era mentira. Sabe como é que era o julgamento? Muitas vezes ia lá e se alguém, bastava ter uma acusação. Você é uma bruxa. Você é uma bruxa. Se a bruxa confessasse, eu sou bruxa. Aí matava ela, porque você confessou. Se ela não confessasse, é porque o demônio não deixava ela confessar. Matava também. Olha que julgamento lindo. Maravilhoso, não? Não tem como ser livre disso. Era assim que era. E aí, olha que coisa interessante. Aí eles pegavam, o bispo costumava pegar os bens daquela pessoa. Olha que coisa linda. Maravilhoso, não? E, obviamente, muitos cristãos genuínos foram perseguidos ali também. Essa é a história, meus queridos. Sempre foi assim. Sempre fomos odiados. Sempre. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, diz a Escritura. Todos. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam com os falsos profetas. Se me chamaram de Beelzebu, disse Jesus, de chefão dos demônios, vão chamar vocês do quê?
seremos perseguidos, mas devemos nos lembrar, Ele supre o que a gente precisa. Ele guarda as nossas vidas, Ele nos protege, não vamos cair antes da hora. Segundo, devemos nos precaver para os dias difíceis. Perseguições virão. Vamos ter o que comer? Jesus está dizendo, sim. Quando eu mandei vocês sem nada, eu não supri? Ainda mais agora que eu estou enviando vocês com alguma coisa, com bolsa. Há inúmeros exemplos na Bíblia de Deus sustentando o seu povo. Miraculosamente, Ele sustentou o povo com maná. Ele multiplicou os pães. Em Mateus 6,33, Jesus prometeu, não andem ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir, porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele cuida de vocês. É impressionante como o povo cristão se tornou incrédulo. E um dos motivos, talvez, um deles, tem a ver com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma mentira completa. Ela promete riqueza para todo mundo e inúmeros pastores se utilizam dela para estimular a cobiça das pessoas, para que as pessoas deem rios de dinheiro na igreja. Não por amor à obra, mas simplesmente para fazer um negócio com Deus. E estimulam a cobiça. Isso é a teologia da prosperidade, ela é uma mentira. Deus não prometeu que todos os seus povos, todos os seus filhos seriam ricos, teriam Ferrari na garagem. E Deus não falou para que essa fosse, a pregação sobre dinheiro fosse a grande pedra de toque, o discurso principal da igreja, como acontece na teologia da prosperidade, que fala de dinheiro o tempo todo. Isso é uma mentira. Mas sabe como que as heresias são terríveis? A teologia da prosperidade é uma heresia. E por que elas são tão terríveis? Porque elas costumam fazer o seguinte, as heresias costumam fazer o seguinte, elas levam algumas pessoas ao engano, aquelas que acreditam nela. E às vezes, aqueles outros que não acreditam nela, consertam a heresia com outro erro. Que erro? Que erro? O erro de achar que Deus não cuida de nós. O erro de achar que Deus não abençoa o nosso trabalho. O erro de achar que as promessas de que Deus iria abençoar o nosso trabalho e nos dar tudo o que precisarmos para cumprir a vontade dele, que isso não é verdade. Por quê? Por conta da teologia da prosperidade, nós acabamos consertando esse erro com outro erro. Mas Jesus está dizendo, eu me enviei vocês, faltou alguma coisa? Não é o Bispo Macedo falando, gente. É Cristo dizendo, faltou alguma coisa? Eu supri vocês ou não? Eu guardei vocês ou não? Jesus diz, os pássaros não morrem sem o meu consentimento. Nenhum pardal morre sem o meu consentimento. Os pássaros não trabalham, não colhem. Eles não colhem, eles comem. Da sua árvore lá, né? Você tem... Mas eles não plantaram a árvore. E Deus está dizendo, está vendo eles? Eles não plantam, eles não colhem. E eles não morrem antes da hora. Eu supro cada um deles, eu cuido deles. Não vou cuidar de vocês que levam bolsa, que trabalham. É óbvio que eu vou cuidar de vocês. Essa é a perspectiva que eu e você devemos ter em relação aos nossos filhos. Quantas vezes nós ficamos ansiosos? O que vai ser dele? Vai casar com quem? Que trabalho que ele vai ter? Ficamos com medo o tempo todo. Isso é pecado. Isso é uma afronta a Deus. É dizer que o Deus que cuida de um pardal não cuida do seu filho. É dizer que o Deus que cuida das plantas, eu visto as plantas, não vou vestir vocês. É dizer que o Deus que veste as plantas não veste você. Você pensa que Deus é vegano? Que ama mais uma planta do que o ser humano? Não, a Bíblia diz que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não há nada na criação que se compare ao homem. Deus cria todas as coisas, os animais, a fauna, a flora, os astros, tudo. E diz, bom. Mas quando ele cria o homem, quando ele cria você, ele diz, muito bom. Nada se compara ao homem na criação. Nada chega perto da criação humana. Porque só o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nada se compara a ele. Aí você quer me dizer que Deus cuida das plantas, mas abandona você? Isso é pecado. Achar isso é pecado. Não é a teologia da prosperidade. Foi Cristo quem disse, faltou alguma coisa? Eu cuido de vocês. Eu abençoo o trabalho de vocês. Eu vou dar tudo o que vocês precisam para realizar a minha vontade. Isso de fato está na Bíblia. Isso é de fato promessa. Prover os recursos que precisamos para cumprir a vontade dele. Não fique apavorado. Não fique apavorado. Não fique apavorado. E, obviamente,
isso não implica que você vai ser relapso. Ele diz: esteja precavido em tempos difíceis. A bolsa é para guardar dinheiro. Jesus não diz assim: vivam a vida. Vocês não precisam trabalhar, ser inteligentes, guardar, investir. A bolsa era para guardar, era a poupança. Ninguém fala mais em poupança hoje, né? Mas também não rende nada. Era a maneira de ter o recurso ali, para quando eles forem, para as dificuldades. Quando Jesus fala, não acumuleis, ele não está proibindo a poupança, ou que você tenha recursos para o amanhã. Ele só está combatendo a ganância. Porque em Provérbios 6,8, por exemplo, Deus diz, vejam a formiga sem chefe, elas trabalham. Elas não precisam de ter alguém dizendo, vai lá, dê conta, vai, faça o serviço. Elas não precisam. E as formigas, elas ajuntam no verão para o inverno. Elas são sábias. A primeira aplicação para isso tem a ver com a aposentadoria. O inverno é aquele momento que não dava para trabalhar. A formiga não conseguia sair para trabalhar. Eu e você podemos enfrentar alguns invernos. Primeiro, como por exemplo, quando tem crise econômica. Então, aí a gente gasta, na época de vaca gorda, como na época de José, lembra? A gente consome tudo. Por conta da arrogância de achar, eu sou demais, eu vou sempre arrebentar, eu sou inteligente, eu sempre dou um jeito. Arrogância. Aí consome dinheiro com besteira. Ontem, no meu voo de volta, de Manaus, uma venezuelana sentou ao meu lado. Ela tinha acabado de chegar mesmo. Tanto é que foi até difícil conversar com ela. E ela falou, ela trabalhava numa petrolífera, há 10 anos ela não consegue emprego. 10 anos. E aí veio para cá. Não tem emprego, situação absurda, de miséria total. De miséria total. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E é prudência nunca desperdiçar os nossos recursos. Nunca. Jesus multiplica o pão e diz para todo mundo recolher o que sobrou. Nunca. Mesmo em épocas de vacas gordas, nós deveríamos pegar o dinheiro e desperdiçá-lo, comprando coisas inúteis, coisas que muitas vezes não precisamos. Nunca, em época alguma. Em época alguma. É importante sermos como a formiga, fazer provisão para o inverno. Essa é a primeira aplicação. A outra, como eu falei, da aposentadoria, é o inverno, quando você fica mais velho e às vezes você já não tem tanta força, pode ficar até doente. E aí nessa hora, aquilo que você fez no verão estará lá. Agora, se você agiu como todas as pessoas da época do reino de Faraó, em que José era um dos governadores, que na vaca gorda você falou, bora. Vocês já viram, né? Já deve ter visto matérias sobre pessoas que ganharam na loteria. Boa parte deles estão tudo quebrados, né? Porque o cara já vai lá logo de cara, já faz uma festa de arromba, já paga para todo mundo. Eu lembro de um cara, ele ganhou na loteria, e aí ele chegou um dia no bar, lá num restaurante, sei lá o quê, e ele pagou para todo mundo, ele nem conhecia. É um absurdo. Olha, veja essa outra história. Uma pessoa me diz, eu tenho 43 anos agora, e até que enfim eu comprei minha casa própria. E financiado, obviamente. E eu estou sentado no carro, ali com ele, o carro dele é uns 300 mil. Eu falei, poxa, as pessoas não são sábias, não? E eu até entenderia, né? Se às vezes ele tivesse vendido a casa, ele não tem a casa porque ele investiu num negócio, né? Meu pai fez isso, vendeu a casa dele para comprar um restaurante. Não era isso. Ele tinha um carro daquele de 300 mil. Provérbios declara, o prudente vê o perigo e esconde-se, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. O prudente, ele fala, puxa, as coisas podem ficar difíceis.
ele vê ali, ele desvia. Ele não corre risco à toa. O prudente não corre risco à toa. Agora, o tolo corre. O tolo consome seus recursos. O tolo não está nem aí. Ele não sabe que a vida é difícil. Jesus está dizendo para seus discípulos, eles vão fazer a obra de Deus. E quão importante é que eles fossem dominados em relação às finanças. Você sabe a quantidade de pastor que é endividado? E que endivida a igreja? Terrível. Como que um cara desse vai pregar com paz? Se ele está lá todo endividado. E não é o caso de muita gente assim? Quantas vezes você se coloca em situações difíceis porque você não tem uma vida mais regrada, disciplinada, ordeira e organizada. E aí, você tem que, toda hora, tentar apagar o incêndio. A vida correta é essa aqui, ó. Sejam prudentes, levem bolsa, peguem uma espada também. As coisas podem ficar difíceis. Estejam precavidos. Estejam atentos. Pensem nas coisas. É assim. Mas a gente vai empurrando as coisas com a barriga. Eu tento explicar isso para meus filhos sempre. Falei, ó, se você não comer bem, se você não fizer exercício, você vai ficar doente. Se você comer porcaria, você vai ficar doente. Se você não trabalhar duro, você vai ter dificuldade. Inúmeras vezes você precisará fazer certas coisas, você não vai poder. Então tudo é agora aqui, ó, plantando dia a dia. Era um milagre aquilo, levar uma bolsa. É a obra espiritual. Para que bolsa, né? Mas o natural parece vir primeiro, hein? Ele pega a bolsinha dele com o dinheirinho ali. Há homens que estão indo pregar o evangelho, fazer a coisa mais espiritual que existe, pregar o evangelho, e tem uma bolsinha e uma espada na mão. O elemento natural não é ignorado aqui. O evangelho, a oração, está tudo aqui. Jesus fala que enquanto os discípulos foram pregar naquela primeira viagem, Jesus viu o diabo caindo. Todo esse elemento espiritual está ali. Mas esse elemento natural, estou chamando só de natural para ficar didático, porque para mim é tão espiritual quanto. De ser prudente, de ter um dinheirinho, de ter uma espada também, de ser sábio no modo como que você vai lidar com os adversários que vão tentar até te matar. Leva uma espada. Você sabe que vocês vão ser odiados? Você sabe. Então, se vocês puderem ter uma espada para chegar um vagabundo lá, você levanta a espada também. Você levanta a mão para orar e a espada também. Vai ser muito boa. Terceiro, devemos ser corajosos. Jesus fala para os discípulos o seguinte: quem não tem bolsa, compre. Quem não tem espada, compre. Há uma briga em relação a esse texto. Há uma briga. Se isso aqui é literal ou não. Eu tenho certeza que é literal. É comprar espada mesmo. E vou desenvolver esse texto nessa perspectiva. De qualquer maneira, ao longo de toda a Bíblia, o que eu vou falar aqui é confirmado em toda a Bíblia. Vamos supor que apenas aqui Jesus estava falando de maneira figurada. Isso não aniquila tudo que eu vou falar, porque em todo o restante da Bíblia se fala disso aqui sim. Mas vamos lá. O sentido é figurado, é óbvio que é certeza. Isso a gente sabe que é certeza, que eles devem se armar de coragem. Por que é certeza, esse sentido figurado? Ora, porque se Jesus está falando de maneira literal, de se armar com uma espada, e eu creio que é literal, ainda assim você também precisa de coragem, porque se você é um frouxo, você não vai usar a espada na hora certa, não é? Você imagina se você for, que nem aquele cara, eu postei ontem, entra lá no meu story para você ver, um rapazinho, um homem, o Enzo, ele tem 37 anos, ele fala todos, mora com a mãe dele, e aí ele pegando o peixe, para tirar o peixe, aí, ai. É óbvio que um cara desse, imagina um revólver na mão, ele não vai saber o que fazer. Então é óbvio que o sentido figurado está aqui. Tenham coragem. Armem-se. Tenham coragem para combater. Tenham coragem. A espada é para quê, gente? A espada é para quê? É para lutar. Então é óbvio que Jesus está dizendo, ei, vamos pegar aqueles que acreditam que é apenas figurado. A espada é para quê, meu Deus do céu? É para combater. Nós devemos combater. Nós não podemos fazer o que inúmeros cristãos fazem hoje em nome do amor, de enfiar o rabinho entre as pernas e ficar regando para todo tipo de absurdo que eles ouvem por aí. Ficarem pedindo desculpa o tempo todo. Lembra daquele caso
Foi em Brasília, Felipe, do caso do aquele pastor que foi processado por homofobia? Você lembra? Foi em Brasília? Enfim, não lembro que lugar que era, um pastorzão lá, grandão, e ele falou alguma coisa sobre inferno, homossexual ir para o inferno ou não. Independentemente se você acredita que o modo que ele construiu a pregação dele foi certo ou não, é isso. Aí sabe o que a igreja fez? Tirou o vídeo. Retirou o vídeo, porque o Ministério Público falou, não, vamos processar vocês por homofobia. Retiraram o vídeo. Porque processar um americano não podia. Não pode, né? Não pode, né? O cara é americano. A não ser também se o Lula quiser enfrentar os Estados Unidos, né? Não pode. Aí o Ministério Público falou em processar a igreja. Aí eles tiraram o vídeo. Ele está dizendo aqui, ó, tem espada. Vamos pegar para aqueles que acreditam que é apenas figurado e o sentido figurado faz parte. A espada é para quê? Para fazer a barba? Para cortar o cabelo? A espada é para o combate. Então há um combate que nós precisamos travar. É mentira essa história de que o crente, tudo ele fica quieto, ele não fala nada, ele não deve pregar de maneira incisiva e condenar o erro. Não, 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 isso é mentira. Isso é discurso de covarde, porque a covardia nunca vem nua. A covardia nunca vem nua. O pastor covarde não vem e diz assim, gente, não vamos falar isso porque nós somos um bando de frouxo. Eu, pastor, sou frouxo. Então não vamos falar essas coisas, porque a gente corre risco de perder dinheiro, de ir para a cadeia. Não vamos falar sobre essas coisas. A covardia nunca vem nua. A covardia costuma vir assim, ó. Não, mas eu acho que não é aí. O amor de Jesus nos ensina a amar o próximo. Sim, é justamente por isso que a gente está pregando essas coisas. É amor advertir os homens de seus pecados. Mas vamos falar também agora do sentido literal, que é o que, para mim, só faz sentido ser literal. Por quê? Jesus está dizendo, quem não tem... Vocês foram na primeira vez sem bolsa, não foram? Agora, levem bolsa. Qual que é o sentido aqui? É literal, não é? Então, por que não é da espada também? Que tipo de hermenêutica e exegegue está tendo aqui? Que tipo de interpretação está se utilizando aqui? Você tem que seguir o sentido natural. E quando os discípulos dizem, Senhor, a gente tem duas, aí Jesus retruca. É o bastante. O sentido é o suficiente. Basta, sim, é o suficiente. Esse é o sentido. De qualquer maneira, ao longo de toda a Bíblia, nós vemos Deus autorizando o povo a ter armas para se defender e combater aqueles que querem matá-los. Êxodo capítulo 22. Se um bandido entrar na sua casa à noite e você o matá-lo, você não será culpado de sangue. Qual que é a ideia aqui do de noite, né? Você está de noite, você não tem certeza se o cara está armado ou não está. Pulou na sua casa. Olha o que o texto está dizendo, hein? Talvez o cara entrou na sua casa, nem é para te matar, é só para roubar você. É isso que o texto está dizendo. Sendo de noite, pode matar. Mesmo que fosse apenas para roubar uma bala na sua casa. Mete bala, está dizendo o texto. Por quê? Está de noite, você não sabe se ele está armado ou não. Estando de dia, você sabe. Opa, o cara está desarmado. Aí você pode fazer apenas como muita gente faz. Ou mostra a arma para ele, se você tiver o privilégio. Sei lá, compra alguma coisa aí, um spray de pimenta. Tentar alguma coisa. E aí, você fala, opa, e aí o cara vai embora. Mas se ele estiver armado, mesmo que seja de dia, e a sua vida está em risco, é óbvio, você pode matá-lo. Está lá em Êxodo capítulo 22. A gente vê em Neemias. Olha o que o texto declara. Que as pessoas queriam matar o povo de Israel. Neemias então diz o seguinte, por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuindo-os por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Distribuídos por soldados armados. Não, é a família que estava com uma arma. A família estava armada. O povo estava armado. Esdras. Feriram, pois, os judeus... Esther, desculpa. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança. Olha que palavra. Nossa, os crentes, com matança. Pelo amor de Deus, hein? A Bíblia do Todes deles aí não tem esse aqui. Mas está escrito aqui. Com matança e destruição. E fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Isso aqui é aquele momento lá em que aquele endemoniado do Amã, ele quer matar o povo de Israel. Ele convence o rei a fazer uma lei para trucidar os judeus. E aí Esther vai até o rei e fala, meu rei, estão querendo acabar comigo, porque ela era judia.
Um homem aqui se levantou para destruir a mim e o meu povo. E aí diz o texto que o rei ouviu sua esposa e fez uma lei permitindo que o povo se defendesse. E o povo se defendeu, e o povo foi contra e matou aqueles seus inimigos. Na Inglaterra aconteceu o mesmo. Havia uma perseguição católica contra os protestantes. E baixaram uma lei dizendo que os protestantes tinham o direito de andar armados para se defender. A verdade é, quem não deseja que você tenha uma arma, ele quer te matar. Quem deseja te desarmar, não quer o seu bem. 1 Samuel. Ora, em toda a terra de Israel, nem ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada. Política de desarmamento. Os filisteus, eles dominavam sobre Israel. Eles oprimiam Israel. Eles eram os ditadores da época. O ditador não quer que as pessoas se armem, porque ele sabe que as pessoas armadas podem lutar contra ele. A Constituição americana declara na segunda emenda, sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada. É isso mesmo. Lá nos Estados Unidos, a emenda permite não apenas que um homem porte armas, que haja milícia mesmo. Pessoas, para fazer milícia tem que ter várias pessoas armadas. Sendo necessária a segurança, ou acrescentado aí, sendo necessária a segurança de um Estado livre. Para que exista um Estado livre, um Estado livre, é necessário que exista uma milícia organizada. O direito do povo de possuir usar armas não poderá ser infringido. Para que exista um Estado livre, é necessário que o povo esteja armado, diz a segunda emenda da Constituição. Por quê? Porque eles sabem que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E o Estado que existe para proteger pode se tornar o nosso opressor. E por isso o americano acredita no direito de andar armado, não é apenas para lutar contra o Zé Ruela da esquina. É para lutar contra o Estado quando ele se torna opressor. Pensa bem, se todo pastor e todo empresário aqui nesse país acreditasse na Bíblia durante a pandemia, e se a gente fosse um país livre, e todo mundo tivesse arma e os homens fossem homens de verdade, quando o Zé Ruela, daquele fiscal, viesse fechar a igreja ou viesse fechar a empresa, se cada empresário homem nesse país falasse, vem aqui para você ver, o que ia acontecer? E o pau ia quebrar, é óbvio, o pau ia quebrar. E daí? E daí? E, vamos falar a verdade? Primeiro, que o Estado pensaria 300 mil vezes antes de fazer o que fez. Fez o que quis com todo mundo aí. Fez o que quis. Não com a gente, porque aqui a gente ficou aberto. Fez o que quis. Fez o que quis. Um dos motivos é isso, por conta disso. Os crentes se convenceram mesmo de que eles não podem lutar. Se convenceram que todo tipo de briga é errada. Isso é mentira, isso é mentira. George Washington disse, um povo livre precisa estar armado. Mao Tse-tung, ditador comunista, disse, todo o poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. O século passado foi chamado de o século do terror. Sabia disso? Um escritor escreveu um livro chamado O Diabo na História, em que ele faz algumas citações assim. O século passado foi o século em que o capeta encarnou na Terra. Foi o século dos genocídios. Sabia? Sabe por quê? Porque foi também a época do desarmamento. O desarmamento foi usado por vários regimes totalitários. Por exemplo, os turcos dizimaram os armênios no massacre em 24/4/1915. Eles dizimaram os armênios. O que eles fizeram primeiro? Desarmaram os armênios. Lenin desarmou os russos. No livro Hitler e o Desarmamento, mostra que quão importante foi a política de desarmamento para o projeto de poder de Hitler. Muitas pessoas, ao longo da história, debateram, nossa, por que os judeus não fizeram nada? Mas como, se eles estavam sem armas? Lá no gueto de Varsóvia, eles tinham armas, eles fizeram, lutaram. Todo ditador sempre desarma o seu povo. Toda boa ditadura é precedida de desarmamento, disse Bolsonaro com razão. O jornalista disse, mentira, quando o Bolsonaro disse isso. Matéria do G1. Em 2014, Nicolás Maduro lançou um plano pelo desarmamento, em nome de uma Venezuela de paz.
Hoje a gente sabe como é que é a Venezuela. Tá vendo? A própria matéria do jornalista que disse que o Bolsonaro estava mentindo mostra. O Nicolás Maduro desarmou o povo. Não há genocídios quando os alvos estão armados. Não há. Porque se o alvo está armado, aí já não é genocídio, aí você tem uma guerra. Aí você está desarmado, aí é genocídio. Civis pacem para bellum. É uma frase que declara o seguinte: se você quiser ficar em paz, se arme para a guerra. É verdade. Lembra do Acordo de Munique, 1938? Hitler vai lá e aceita, o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, Oi. O primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, vai até Hitler e aceita que Hitler comece a anexar os países vizinhos. Não, pode pegar, isso é uma. A gente está cedendo isso aqui, mas é em nome da paz. E aí, tinha não sei se ainda tem, acho que não sei se é em Munique, tinha lá uma exposição contando um pouco sobre essa história. E lá havia uma frase mais ou menos assim: você não pode ficar arregando para o seu inimigo e esperar que com isso você diminua a sede de sangue dele. É como aquele cachorro que late. Se ele late para você e você fica em silêncio, e ele vê o medo em você, ele avança. É mais ou menos isso que essa exposição lá em Munique dizia. Para relatar esse período aqui, que o Chamberlain foi lá, enfiou o rabinho entre as pernas e falou para o Hitler: pode pegar o que você quiser, invade esses, anexa aí os Sudetos aí, vai, tudo bem. Hitler viu a fraqueza do Ocidente e, menos de um ano depois, em 1º de março de 1939, ele invadiu a Tchecoslováquia. Em 1º de setembro de 1939, ele atacou a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Churchill disse: entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra, e por isso vocês vão ter a guerra. É isso que inúmeras vezes você faz. Seja na escola do seu filho, que você fica aceitando a vergonha. Você, ao invés de guerrear lá, que aquela professora endemoniada fala de ideologia de gênero para o seu filho, você aceita. Porque você não quer fazer barraco, né? Você não quer ser chamado de barraqueira. Não, você vai ser chamado de frouxo, lá no dia do juízo final. De frouxo, de aceitar um negócio desse. Que fiquem ensinando para o seu filho ideologia de gênero. Porque se todos os pais armarem o barraco lá, como é que vai fazer? Se todos os pais falarem, aqui não, vai ensinar no quinto dos infernos, essas coisas. Para os meus filhos, não. Como é que seria? É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, é isso que Jesus está falando. Sobre o fato de que, às vezes, nós temos que combater, sim. Se possível, devemos estar em paz com todos, mas às vezes não é possível. Às vezes não é possível. Quarto, devemos confiar nas promessas. Aqui no texto que eu acabei de ler, Jesus disse que seria contado entre os pecadores. Essa profecia se cumpriu. Ele foi colocado no meio de 2 bandidos. Mas todas as outras profecias se cumpriram também. De que ele iria guardar o seu povo, de que ele iria proteger o seu povo, de que o seu povo não iria morrer antes da hora. Tudo isso. E é por isso que eu e você devemos confiar em nosso Deus. É impressionante como que muitas vezes nós lemos alguma ordem divina e a gente sempre acha que a dificuldade da ordem nos exime da ordem. Exemplo, é mandamento ter culto. Já que o Estado proibiu, aí a gente corre risco de ser multado e preso, aí a gente pode desobedecer. É basicamente assim que a gente tem visto. Eu creio, é ordem que vocês tenham filhos. Mas o argumento dos crentes é, não, mas aí é difícil. Aí a gente pode desobedecer. Enfim, Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31 é uma anja. Aí as mulheres olham e falam, não dá para ser assim. Porque isso é difícil demais, isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Os crentes olham a lei de Deus e falam, é difícil demais, e acham que a dificuldade os exime de obedecer. Não. Assim como quando Deus ordenou, entrem na terra, Canaã, a terra é boa. Mas diz o texto que alguns, 10 espias, dos 12, 10 espias disseram, não, tem gigante lá, tem um povo armado lá.
A ordem de Deus não implica facilidade. E a dificuldade que eles encontraram não os autorizava a desobedecer. Só implicava que eles precisariam ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês que um dia falaram, eu quero adequar o meu trabalho para ficar um pouco mais com meu filho, ou esse trabalho está um pouco difícil, vou buscar um outro. Vocês precisaram de fé para cumprir isso. Nenhum aqui pode obedecer a Deus se não tiver fé. Fé é essa convicção de que Deus vai fazer o que nós não podemos em nós mesmos. Confie nas promessas de Deus. Quinto, devemos orar. Verso 44, quanto mais se angustiava, mais ele ia para o bar beber. Quanto mais Jesus se angustiava, mais Jesus dizia, não dá mais, eu vou desistir. Quanto mais Jesus se angustiava, mais ele dava desculpa para as dificuldades. Não, o texto diz, quanto mais se angustiava, mais orava. Verso 44. Quanto mais ele se angustiava, mais ele orava. Às vezes você diz, pastor, a palavra de Deus declara que se nós andarmos ansiosos, nós devemos orar e a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Mas eu tenho orado e as dificuldades parece que aumentam. Com Jesus foi assim também. Ele orava, ele orou uma vez, diz o texto que ele orou, falou as mesmas palavras 3 vezes. Se possível, passa de mim esse cálice. Orou uma vez. Aí ele voltou. Se possível, passa de mim esse cálice. Aí orou a terceira. Se possível, passa de mim esse cálice. Deus disse não, mas Deus deu consolo. Não, não vou passar. Mas diz o texto que um anjo veio e consolou Jesus. Até quando você orar por algo e Deus falar não, até quando Deus falar não, ainda assim, Ele vai consolar você. Ele vai dar força para você enfrentar o seu dilema. Essa é a promessa divina. Quanto mais se angustiava, mais orava. Você já fez isso mesmo? Você já fez isso de verdade? Quando, por exemplo, seu marido lá ficou meio possessinho da cabeça lá, quando você enfrentou uma dificuldade muito grande, em que as suas forças foram abaladas, o que você fez? O que você fez? Você fez o que Jesus está fazendo? Quanto mais angústia tinha, mais oração ele fazia. Você já fez isso de verdade? Você já fez isso de verdade? Foi o que Jesus fez. E é o que eu e você devemos fazer. Aprender a orar em todo o tempo. Levante-se de manhã, meu irmão, e a primeira coisa a fazer, ore. Ore. Hoje vemos a era da academia hoje, não é? No domingo é a era do exercício físico. Nada contra o exercício em si mesmo. Mas veja, um monte de gente, no domingo, 9 horas, está correndo. Mas não está no culto. E não vai no culto da noite. Mas ele é disciplinado para correr até no domingo. Até no domingo. Mas não tem disciplina para orar. Tem crente assim. Tem disciplina para lá puxar o ferro na academia. Mas não tem para orar. Não ora. Não é por acaso que está bombado e por dentro ele é um isopor. Fraco interiormente. Fraco interiormente. Fraco. Pode, levanta lá o supino lá, mas primeiro ajoelha. E ore. E busque a Deus. Quanto mais Jesus se angustiava, mais Jesus orava. Meus irmãos, os dias são difíceis, sempre serão. E a tendência é que as coisas fiquem mais e mais difíceis com o passar do tempo. Porque a vida é assim. Mesmo sem perseguição nenhuma. Nenhum ímpio querendo nos matar, a vida é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Portanto, para enfrentar os dilemas da vida e as perseguições, esteja precavido. Leve uma bolsa. Não desperdice seu dinheiro. Não desperdice seu tempo. Não queime seus recursos. Seja precavido. Segundo, seja corajoso. Seja corajoso para enfrentar os seus adversários. Seja, às vezes, corajoso para enfrentar o seu marido. Para dizer, não levanta a mão para mim não, rapaz. Não levanta a mão para mim. E não seja agressivo comigo. Ser corajoso. Porque é necessário coragem para obedecer a ordem, porque é uma ordem. Se o teu irmão está vivendo em pecado, pecando contra ti, vá falar com ele. É ordem. Você não tem o direito de aceitar isso. Não, deixa ele viver em pecado. Ele vai viver em pecado.
Você não pode fazer isso. Vá até ele e repreenda-o. É o que a Escritura ordena. Tenha coragem na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Não peça desculpas por dizer a verdade. Pegue a sua espada e tenha coragem. Por fim, ore e confie nas promessas de Deus. Porque pode a mãe que amamenta esquecer-se de seu filho. Eu, diz o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de vocês. Vocês creem? Vamos ficar de pé?